Oi. Nossa, eu tô falando como se eu tivesse doente. Acho que eu tô um pouco doente. Yeah. Acho que eu tô um pouco doente. Esses dias um amigo que é um happen to be, na verdade eu ia falar que ele é, que porventura também é um ex-namorado, me mandou um vídeo de um psicólogo falando sobre por que algumas pessoas com potencial se sentem travadas e tal. E é um desses vídeos de psicologia de Instagram, embora o cara é até bacana. Mas uma das coisas que ele fala e que acontece bastante comigo, embora eu não ache, não necessariamente é o motivo pelo qual eu me sinto travada, e eu não me sinto travada em tudo, só em algumas coisas, algumas áreas da minha vida, o que eu acho que é comum e é mais ou menos acontece com todo mundo. Uma das coisas que ele disse é que as pessoas com potencial, quem é que não tem potencial, né? Tá aí porque eu chamo de psicologia de Instagram. Uma das coisas que as pessoas com potencial fazem é que elas pensam muito e colocam um pouco em prática, né? Então não dão vazão às ideias que elas têm, coisas assim. E eu penso muito realmente, eu sou uma overthinker certificada quase assim, tipo uma pessoa que pensa demais. Mas e coloco pouco pra fora, embora eu também coloque muito pra... Ainda assim, acho que eu não consigo dar vazão a tudo, assim, porque é muita coisa. Então, por mais que eu escreva e que às vezes eu grave áudios pra mim mesma, no grupo que eu tenho comigo no Instagram, eu tenho alguns grupos comigo no Instagram, no WhatsApp. Um deles é um grupo que eu criei para fazer o meu, tipo, meu rastreio semanal das coisas que eu fiz e que eu não fiz, ou de mais ou menos como eu tô me sentindo. É quase como um diário, mas não é bem um diário. O outro deles é um grupo que eu criei assim que eu terminei o meu último relacionamento, que foi um grupo para desabafar comigo mesma, sobre as coisas que eu pensava, que eu sentia quando estava muito angustiante, e também manter um registro de como eu estava, do meu processo assim de cura, que ainda está em curso. E eu tenho um outro grupo comigo mesma, que é um grupo tipo de tudo, que eu coloco lá várias coisas. É, é, por que eu tava falando isso? Ah, sim, porque o objetivo de me gravar aqui, prestes a dormir, é porque eu acho que é uma hora em que eu realmente tenho pensado bastante, que eu tendo a fazer overthinking, né, antes de dormir. E eu acho que é uma boa colocar para fora de alguma forma essas coisas que eu sinto em formato de vídeo e ver o que eu vou fazer com isso, em que momento, sei lá, pode ser que se torne alguma coisa, já é alguma coisa, né? Pode ser que eu mostre para alguém, pode ser que não, mas eu acho que para mim mesma pode ser um bom recurso, mais um recurso para lidar com as minhas emoções, para tentar regular as minhas emoções que ultimamente tem tentado assim difícil. É, é, é. Domingo vai fazer uma década que a minha mãe fez a passagem dela. E esses dias tem algumas datas no ano em que eu, em geral, me sinto mais sensível, em que, em geral,
tendo a estar mais deprimida. Uma delas é o dia 7 de setembro, a outra ganhou ainda mais contornos, né, com essa merda da política que aconteceu nos últimos anos. Mas em geral eu tô pensando muito na minha mãe esse dia, que foi o dia que ela faleceu. E dia 4 de outubro, que é o dia do aniversário dela, e tem outras 3 datas que eu não preciso expor necessariamente, mas que também são datas em que eu me sinto assim mais para baixo. Eu sei que elas são porque em relacionamentos anteriores, amorosos, eu quero dizer, eu avisei, não é? Eu fiz uma lista das datas que eu estaria mais sensíveis assim e que eu precisava de uma atenção um pouco mais atenciosa, uma atenção especial assim, ou mais carinho e tal. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer, na verdade, porque por muito tempo eu achei que as pessoas tinham que saber, né? Quando é que se eu falei uma vez era o suficiente. Mas a verdade é que as pessoas esquecem, elas estão muito. Tem muita coisa para pensar, não é? Então ninguém é obrigado a ficar lembrando de tudo que a gente precisa. E eu pensei nisso porque eu tô pensando em mandar uma mensagem para os meus amigos mais próximos no amanhã. Agora são 11h56, é amanhã de uma sexta. Amanhã sábado, para dizer que no domingo eu provavelmente preciso de um pouco mais de atenção. Provavelmente não, eu realmente preciso de um pouco mais de atenção, carinho e cuidado. Então é tipo um aviso, tipo, olhem, programem aí uma mensagem pra me perguntarem como é que eu tô, ou só, tipo, conversem comigo no domingo, porque vai ser difícil. Hum, É engraçado que depois de 10 anos, curioso, né, que depois de 10 anos existe essa ideia estúpida de que o tempo cura, né, e o tempo ele pode curar sim, mas e pode ressignificar sim, mas ele também não é capaz de apagar, não é? Tipo, as coisas que a gente sente. E quando eu me emociono ao falar da passagem da minha mãe, não é uma emoção só de dor ou de saudade, mas envolve um monte de outras coisas que eu fui construindo dentro de mim nessa última década, assim, sobre o que significou a nossa relação e sobre o que significou ela não tá mais aqui, mas também, mas também uma um tipo de dor ou de angústia que eu tenho certeza que nunca vai embora, assim. Eu não sei exatamente quem disse isso, se é uma frase do Mia Couto, eu posso estar só atribuindo a pessoa ao autor errado, mas tem uma frase que diz que morto querido nunca para de morrer, e eu acho que essa é a sensação que eu tenho com a minha mãe, assim, embora eu não goste de usar muito essa palavra para me referir a ela, porque eu não sinto que ela tá morta, eu sinto que ela tá viva em muitos mais aspectos do que ela tá morta, mas ela continua morrendo para mim, né, em várias coisas, assim, às vezes na memória mesmo, eu tenho que às vezes me esforçar mais para lembrar da voz dela, ou da textura da mão, ou da textura do cabelo. E como eu não tenho muitas fotos da minha mãe, né, porque
porque a gente não tirava foto, né? A gente nunca teve máquina fotográfica em casa enquanto eu crescia. E depois que eu me tornei adolescente, depois que o smartphone se popularizou, eu fui boba o suficiente para não tirar muitas fotos da minha mãe. E algumas poucas que eu tinha estão num HD que quebrou e que nunca vou recuperar. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás e, obviamente, eu não tinha absolutamente nenhum letramento no que diz respeito a fazer backup das coisas e guardar em coisas importantes, por exemplo, fotos e vídeos da sua mãe em mídias diferentes, não é? Tipo, sei lá, por exemplo, na nuvem ou em HDs diferentes ou, enfim, ter pelo menos 2 backups de coisas muito importantes para você. Façam isso, inclusive. Olha, eu já tô falando como se eu fosse colocar esse vídeo em algum lugar. Um momento suar o nariz. Então, 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 é... Então, sim, eu sinto muitas coisas perto do dia 7 de setembro. Eu me pergunto o que que ela acha. Em alguma parte não cética de mim acha que ela tá me observando. Talvez seja um mecanismo também de motivação para minha vida, assim, pensar que ela tá me observando de algum lugar e julgando as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer. E isso é também uma forma de eu me autocontrolar ou, enfim. Mas, mas eu acho que é isso, é importante, talvez todo, todo, talvez é importante fazer essa avaliação assim constante de como a gente se sente em relação a alguma coisa que é importante para nós e a morte, a passagem da minha mãe, ela é importante para mim, ela marca um momento muito importante da minha vida, assim, ela de alguma forma diz sobre a minha identidade até, porque eu cuidei da minha mãe por muitos meses antes dela ir embora e não sinto que foi o suficiente, então tem uma mistura de orgulho de mim própria com culpa é, e com pesar mesmo, né, de ver uma pessoa que você ama muito sofrendo e você se sentir incapaz de conseguir de alguma forma tirar aquela pessoa do sofrimento. Então tudo isso é muito misturado assim dentro de mim até hoje, mesmo 10 anos depois, mesmo falando disso na terapia por muito tempo. Eu já fazia terapia na época que a minha mãe foi embora e continuo fazendo até hoje, então é realmente desconstruir essa ideia de que a gente se cura, né? Que o tempo cura tudo e que vai passar e que você vai deixar de sentir. E... Porque não é bem assim que acontece, sabe? Algumas coisas você deixa de sentir, depois volta a sentir, algumas coisas são apagadas e aí depois voltam. Outras dão lugar a outros sentimentos, e aí aquele sentimento que você tinha um tempo atrás, ele muda e depois volta a ser a mesma coisa. Eu acho que quando a gente está lidando com luto de uma forma geral, é muito mais cíclico do que linear, sabe? Ou é muito mais espiralar até do que linear, se eu for pensar numa analogia um pouco mais sofisticada sobre como tem sido o meu processo
de luto nesses últimos 10 anos. Então, cada ano eu lembro de uma forma diferente, eu sinto de uma forma diferente. E essa forma diferente se parece com a forma com que eu pensei nos primeiros anos ou na metade do processo. Esse ano especificamente está muito misturado com um outro processo de luto, por assim dizer, que é o luto de uma relação, né? Que também mexeu muito com o meu senso de identidade, com quem eu achava que eu era, ou com as minhas certezas sobre a minha capacidade de lidar com separações, com sentimentos de rejeição, de abandono de mim própria por mim própria, de abandono de outras pessoas, de impotência, de inadequação, muita coisa assim misturada, que eu ainda tô tendo que processar e entender e, e, e deixar ir, o que é muito difícil deixar ir a dor, assim, porque uma amiga que é psicóloga falou esses dias pra mim, ela já tinha dito isso em algum momento lá atrás, mas esses dias relembrou por causa de uma conversa que a gente estava tendo sobre a importância da gente identificar qual é o prazer que a gente tem na dor, né? E eu fiz uma coisa hoje que foi muito representativo, que foi muito representativo dessa, dessa afirmação, né, que vem do pensamento de Lacan, né, do gozo na dor. E Lacan da psicanálise. Eu acho que eu deveria estudar psicanálise mesmo, assim, tipo, é uma coisa que realmente gosto. Mas onde é que eu tava? Sim, eu fiz uma coisa hoje que me fez, que foi ilustrativo disso, que eu chorei em frente ao espelho, né? Eu tomei um banho agora há pouco, eu tive um dia especialmente difícil hoje, um dia que foi difícil focar, demorei para levantar, demorei para conseguir me sentir acordada, fiz o meu exercício que foi ótimo, estar tendo uma rotina de exercícios assim. Mas aí logo depois entrei assim a energia subiu e desceu muito rápido também. E eu fui trabalhar da biblioteca para tentar ter um pouco mais de foco, funcionou, mas também assim foi difícil. Muitos pensamentos intrusivos e uma vontade assim quase quase magnética de me render assim ao sofrimento, sabe? E aí, enfim, encontrei uma amiga querida, a gente teve conversas ótimas, como sempre acontece quando eu tô com ela. E depois eu acabei indo parar num show, assim, meio inesperado, e a noite acabou melhor do que eu esperava. Mas eu cheguei em casa e me deparei com a solidão, não é? É, ao contrário da solitude, se é que é possível, se alguém sabe onde é que encontra essa solitude, me diz como é que faz, porque eu encontrei pouquíssimas vezes ela por aqui, mas eu cheguei em casa e me deparei com essa solidão e com essa dor mesmo da proximidade, do fato de que vai fazer 10 anos que a minha mãe se foi e que vai fazer 10 meses que eu finalizei um relacionamento achando que era uma vírgula, mas
tem cada vez mais se aproximado de um ponto final mesmo. E aí eu tô falando do relacionamento, da transmutação possível, né? Porque às vezes a gente termina um relacionamento afetivo sexual e ele se transforma em outra coisa, em uma amizade, um coleguismo, enfim, várias coisas. E nesse momento eu ainda tenho um grande ponto de interrogação do que esse relacionamento vai significar para mim, assim, na minha história, mas ele tá num momento de ruptura, assim, mais pesada mesmo. E, e aí eu tô tendo que lidar com essas duas coisas, não é? Com essa crise mesmo de sentir que eu talvez tenha um prazer mórbido na dor, isso tem a ver com chorar na frente do espelho, porque eu tomei banho e várias vezes já chorei no banho. Hoje foi um desses dias. Tem alguma coisa especial sobre chorar no banho, porque a água cai junto com a lágrima, e aí é bom que aí você já pode suar o nariz, um pouco nojento, né? Você pode suar o nariz junto com o choro, né? Mais fácil, e aí a água caindo, é aquele drama. Eu não sei como funciona na cabeça de outras pessoas, mas na minha cabeça eu tô vivendo ali uma cena muito cinematográfica mesmo, de chorar e de sofrer. E aí é quente, então parece que dá mais vontade de chorar. É uma coisa muito louca chorar no banho. Eu gosto, recomendo. E aí eu saí do banho e eu me olhei no espelho e eu tava assim, bem vermelha, né? Com o olho, ainda tô com o olho vermelho inchado. E me ver no espelho me deu mais vontade de chorar, né? Como se eu tivesse com dó da minha própria imagem, mas também muito apegada a essa dor, né? Eu tenho um prazer de sentir a dor, assim, de olhar e ver que, tipo, puta, tu tá sofrendo, sabe? E eu lembro o que foi engraçado dessa cena é que eu me lembrei que eu fazia isso na minha pré-adolescência, assim, quando eu tinha dias muito difíceis. Sei lá, acontecia alguma coisa muito relacionada à minha família, eu tinha que lidar ali com alguma situação mais complicada ou, enfim, algo assim. Eu ia pro banheiro, que era um dos poucos lugares da casa que eu sentia que eu podia, tipo, me isolar, assim, e chorava na frente do espelho. Então, realmente tinha ali um prazer, eu sei, eu era voyeur da minha própria miséria, da minha própria desgraça, não sei muito bem como explicar isso. Provavelmente psicólogos, psicanalistas e afins terão explicações muito mais elaboradas sobre isso do que eu, mas foi uma coisa engraçada de constatar, embora não tenha ajudado. Por acaso agora eu tô sentindo que tá ajudando a, a deixar a dor um pouquinho de lado. E sim, é, é difícil assim ser adulta e ter que lidar com as nossas emoções. Muitas vezes em contextos de solidão, porque as pessoas têm suas próprias questões para resolver, mas também porque tem coisas que só você consegue aprofundar dentro de você e só você consegue investigar do porquê que você se apega àquilo, porquê que aquilo faz tanta diferença para você. E só você consegue pensar em soluções possíveis para aquilo, assim, sabe? Embora compartilhar a dor sempre de alguma forma ajuda, né? Eu achei que eu tava. Eu achei que eu tava
não sei se forte o suficiente, mas eu tava com casquinha o suficiente na ferida para, por exemplo, escutar um álbum que eu escutei pela primeira vez quando eu tava numa dor assim muito profunda, acerca desse término, né, de relação, que é o novo álbum do Don L. E tem uma música lá, acho que é Dias de Verão o nome, que eu poder é um tipo de álbum que eu que eu me identifico bastante, que eu acho que eu poderia ter escrito qualquer uma daquelas músicas, mas Dias de Verão especialmente tem uma letra que é quase completamente a descrição de coisas que eu senti com o fim dessa relação, e é óbvio que nesse quase cabe muita coisa. Mas eu ouvi pela primeira vez acompanhada de um serzinho numa caminhada longa que eu fiz nesse dia. Ouvi o álbum todo pela primeira vez e sabia que eu não podia ouvir de novo enquanto eu não tivesse um pouquinho mais, não sei se forte, mas um pouquinho mais madura, talvez. É isso, aquela analogia da casquinha, sabe? Tipo, a ferida não tava tão. Quando eu não tivesse tão exposta, quando eu já tivesse uma crochinha, assim, um pouquinho mais dura. Mas ouvir de novo essa música, esse álbum, foi como cutucar a feridinha, assim, tipo, sentir, ver de novo o vermelhinho, assim, por baixo, sabe? Tipo, ver de novo que tá ali prestes a sangrar de novo, se eu fizer um pouquinho mais de esforço, embora nunca vai voltar a ser a dor de quando a ferida foi feita, não é? Nunca vai ser aquela dor de quando da primeira vez, né? Eu acho que sim, eu acho que é que lidar com solidão, com pessoas que não estão mais na sua vida, que não, as que não podem estar mais ou as que não estão mais por questões de escolha ou de circunstância ou whatever, é algo que que merece atenção, assim, sabe? A nossa atenção, mas também a atenção das pessoas que estão em volta, assim, porque muitas vezes elas não vão poder tirar a tua dor, não vão poder realmente te curar ou oferecer nenhuma solução permanente para o que você está sentindo, mas o fato delas saberem que você está num estado de sofrimento que é temporário, sempre é temporário, não temporário no sentido que não volta, porque é realmente espiralar, mas temporário de que vai passar, sabe? Mesmo que ele volte depois. Saber que tem pessoas que sabem que você tá nesse estado, acho que te deixa mais alerta para o fato de que você não só não tá sozinha, mas de que você é uma pessoa comum que partilha sentimentos, emoções e coisas comuns com outras pessoas, assim, sabe? Tipo, não sei. Às vezes eu me vejo na minha própria ordinariedade, assim, e mesmo no meio de uma crise, assim, tipo, sei lá, tô chorando, essa cama aqui já me viu chorando muitas e muitas vezes, e revirando pra lá e pra cá, em dores intensas, assim, e
E aí, às vezes, no meio de uma crise, eu pensava, cara, deve ter pelo menos mais dezenas de pessoas no mundo que estão passando por isso, assim, sabe? E como é ordinário sofrer, sabe? Como é. E como é ordinário a gente chorar e sentir falta e viver, né? É isso.